A Alemanha anuncia mais de R$ 1 bilhão de doação para ações ambientais no Brasil. Justiça bloqueia bens de mais 40 presos por atos em Brasília, segundo a Advocacia Geral da União. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a defender a reforma tributária durante evento em São Paulo. Mudança no ICMS deixará remédio mais caro a partir de fevereiro. 3 anos depois de declarar a Covid uma emergência de saúde pública internacional, OMS decide manter o nível de alerta máximo para a pandemia. Após título na Austrália, Djokovic volta a ser o número 1 do mundo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Os governos do Brasil e da Alemanha fizeram um anúncio conjunto hoje para detalhar uma ajuda de 203 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão a serem enviados pela Alemanha para uso em ações ambientais no Brasil. Parte da doação será destinada para combater a fome do povo Yanomami e atender às demandas mais emergenciais dessa população. O anúncio foi feito em Brasília após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha, Suenge Schwels. Os 203 milhões de euros serão divididos entre diferentes iniciativas na Amazônia, entre elas para combater a fome do povo Yanomami. No fim da manhã, o Planalto divulgou uma nota em que afirma que o presidente determinou que os ministérios atuem rapidamente para impedir o transporte aéreo e fluvial que abastece os garimpos criminosos na reserva e que é preciso dar condições mínimas de saúde para os Yanomamis. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil vai usar parte dos recursos do Fundo Amazônia para ajudar os indígenas e também combater os garimpos ilegais que se espalham pela reserva. Os recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades. Em outra frente, o Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para propor medidas contra atuações de organizações criminosas em terras indígenas. O grupo terá integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal e um prazo de 60 dias para terminar os trabalhos. O governo federal nomeou 121 militares para o Gabinete de Segurança Institucional. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os integrantes das Forças Armadas vão ocupar cargos de secretário, assistente, especialista e supervisor. As nomeações acontecem após as declarações que demonstraram a desconfiança do presidente Lula em relação aos militares. Também foi nomeado nesta segunda-feira o tenente da Força Aérea Brasileira para o gabinete pessoal do presidente Lula, Antônio Gonçalves. Nas últimas semanas, mais de 70 militares foram dispensados das suas funções após o presidente afirmar que houve conivência entre militares e PMs na invasão ao Palácio do Planalto do Distrito Federal. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio de bens de mais 40 pessoas detidas durante os atos de 8 de janeiro em Brasília. A decisão foi tomada na segunda ação movida pedindo bloqueio de bens. Até agora foram 3 ações apresentadas. Nelas, 92 pessoas e 7 empresas tiveram o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos. O objetivo da Advocacia Geral da União é possibilitar futuro ressarcimento dos danos causados. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a reforma tributária hoje durante um evento na sede da Federação das Indústrias em São Paulo.
Fernando Haddad defendeu ainda a criação de novas regras fiscais para o país. O ministro afirmou que essas medidas são um ponto de partida para a reindustrialização do Brasil, tendo em vista um maior crescimento econômico. Haddad disse que vai trabalhar para ampliar e baratear a concessão de créditos na indústria e no comércio. O líder da Fazenda complementou que o país é o que está melhor colocado dentre os outros para produzir tudo o que está disponível tecnologicamente. Deputados e senadores vão eleger na quarta-feira os presidentes da Câmara e do Senado. É a primeira tarefa dos parlamentares que retomam as atividades no Congresso Nacional. O governo articula a formação de uma base de apoio sólida para aprovar as medidas que estão sendo propostas. As cabines de votação e o tradicional tapete vermelho já foram colocados na Câmara. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentam a reeleição com um amplo apoio dos partidos. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, os integrantes das mesas dos próximos 2 anos também serão votados. Entre as prioridades do governo no Congresso estão aprovar a medida provisória do Bolsa Família, a MP do CARF, que retoma o voto de qualidade, a reforma tributária e a nova regra de controle dos gastos públicos para substituir o teto de gastos. Também está prevista para quarta-feira a reabertura dos trabalhos do Judiciário. Será a primeira reunião no STF após os ataques aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Os advogados de Daniel Alves apresentaram hoje um recurso pedindo que o jogador responda em liberdade à acusação de ter estuprado uma jovem em Barcelona, na Espanha. A defesa acredita que o jogador deve deixar a prisão em menos de um mês. Ele está preso de forma preventiva há mais de uma semana em Barcelona, acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate. Daniel Alves foi detido enquanto prestava depoimento sobre o caso. A juíza responsável viu contradições em suas declarações e acatou um pedido do Ministério Público Espanhol de prisão preventiva sem fiança para o jogador. Um ônibus caiu de uma ponte e deixou 4 mortos e 29 feridos na BR-116 na madrugada desta segunda-feira, no interior de Minas Gerais. O veículo era ocupado por jogadores com idades entre 14 e 18 anos e comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Helena de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles voltavam da Copa Nacional Ubaporanga, disputada no último fim de semana. A Polícia Civil informou que foi instaurado inquérito para apuração dos fatos. Os 4 corpos seriam encaminhados ao posto médico legal de Juiz de Fora para a identificação. E olha só, mudando de assunto, levar as crianças logo cedo ao oculista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. É isso mesmo, Juliana. O excesso do uso de telas pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando então uma distorção na visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol.
Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo da altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. E veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde decide manter o nível de alerta máximo para a pandemia. E ainda, após título na Austrália, Djokovic volta a ser o número 1 do mundo. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. 5 pessoas foram indiciadas pela morte de menina esmagada por carro alegórico. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi esmagada por um carro alegórico da escola em cima da hora, na saída do Sambódromo, em abril do ano passado. O inquérito policial foi encerrado quase 10 meses depois do acidente. Segundo a Polícia Civil, o carro que atingiu Raquel não estava com a manutenção em dia e também não atendia a diversas normas técnicas do Código Nacional de Trânsito. De acordo com as investigações, uma falha técnica no reboque teria causado o acidente. O presidente da escola de samba, em cima da hora, Flávio Azevedo da Silva, o engenheiro técnico Daniel Oliveira dos Santos Júnior, o coordenador da dispersão responsável pelo acoplamento e guia do reboque, José Crispim Neto, o motorista do reboque, Carlos Eduardo Pereira Cruz, e o presidente da Liga das Escolas de Samba da Série Ouro, o Wallace Palhares, vão responder por homicídio doloso, quando a pessoa assume o risco de morte. E olha só, uma pesquisa mostra que o Rio é a cidade onde os passageiros perdem mais tempo dentro dos transportes públicos. De acordo com o estudo, o carioca perde, em média, 1 hora e 7 minutos por deslocamento. Os passageiros reclamam de diversos transtornos todos os dias, que aumentam o tempo de viagem. Segundo a Prefeitura, mais de 500 ônibus já foram comprados e obras do corredor expresso da Avenida Brasil foram retomadas. E o governo do estado vem cobrando melhorias na Supervia para tentar aliviar o sistema de transporte do Rio. E uma boa notícia, a Prefeitura do estado inaugurou neste sábado o Supercentro Carioca de Vacinação, localizado em Botafogo, na zona sul da cidade. A unidade funciona em um casarão histórico ao lado do Hospital Rocha Maia e tem como objetivo principal facilitar o acesso para que um número maior de pessoas regularize a carteira de vacinação. O local oferece todas as vacinas do calendário de imunizações e também as vacinas especiais para pacientes transplantados. O prefeito Eduardo Paes reafirmou a importância da vacinação contra a Covid-19 e outras doenças já erradicadas, como sarampo e rubéola. O Supercentro funciona de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá.
Anderson, obrigado pelas informações. Ótimo início de semana para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Olha só, os consumidores precisarão desembolsar mais na compra de medicações. Mudanças no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços podem deixar os remédios mais caros a partir de fevereiro. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas dos medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios para os estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma nova lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, que deve levar os aumentos. O grupo Farma Brasil, a entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos, chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar as questões. Em abril também é esperado aí um reajuste em cerca de 10 mil medicamentos. De São Paulo, Bruna de Jaimo. A previsão do mercado para a inflação de 2023 aumentou pela 7ª semana. Se a estimativa se confirmar, o IPCA ficará acima da meta pelo 3º ano seguido. Os dados são do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,48% para 5,74%. Foi a 7ª alta consecutiva do indicador. O cenário para a inflação neste e nos próximos anos continuou a piorar no relatório após falas do presidente Lula. Em entrevista, ele questionou a autonomia do Banco Central, o nível de juros e a meta inflacionária. Além disso, pesam os temores com as contas do governo e a surpresa com a prévia da inflação deste mês, com aumento de 0,55%. Para 2024, a projeção também avançou para 3,9%. Há uma semana, a estimativa era de 3,84%. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 12,50% ao ano para o fim de 2023. A de 2024 ficou inalterada em 9,50%. A de 2025 também se manteve em 8,50%. Quanto maior é a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta segunda-feira à espera das decisões sobre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que serão divulgadas na próxima quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,11 na venda. E o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, perdeu força em janeiro e o reajuste da maioria dos aluguéis no Brasil chegou ao menor valor em quase 4 anos. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de locação vigentes no Brasil, desacelerou para 0,21% em janeiro. Em dezembro, o indicador apontou alta de 0,45%. Com a variação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula alta de 3,79% nos últimos 12 meses. E nos destaques internacionais, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou hoje em Tel Aviv
para tentar reduzir as tensões entre Israel e Palestina. Mais de 40 pessoas morreram em conflitos na região desde o início de 2023. A visita já estava planejada há algum tempo, mas ganhou um novo rumo com a recente escalada dos confrontos na região. Antes de desembarcar em Israel, o secretário americano esteve no Egito, mediador histórico do conflito. É responsabilidade de todos acalmar as tensões ao invés de inflamá-las. Todos devem trabalhar juntos para que as pessoas não sintam mais medo em suas comunidades, em suas casas e nos seus locais de oração. As tensões se agravaram significativamente nos últimos dias. Nesta segunda-feira, soldados de Israel mataram, com um tiro na cabeça, um palestino de 26 anos chamado Nassim Abu Fudá, em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada. Nassim estava em um veículo no centro de Hebron, perto da mesquita de Ibrahim, também chamada de Túmulo dos Patriarcas. No domingo, forças israelenses já haviam matado um outro homem na Cisjordânia. Na sexta-feira, um palestino armado assassinou 7 pessoas diante de uma sinagoga em Jerusalém Oriental. Um dia antes, uma incursão de Israel ao campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, deixou 10 mortos. Em resposta, foguetes foram lançados a partir da faixa de Gaza em direção ao território israelense. Logo depois, Israel bombardeou o enclave palestino. Desde o início do ano, o conflito custou a vida de pelo menos 35 palestinos, de 6 civis israelenses, incluindo um menor de idade, e de uma ucraniana, que estava entre as vítimas do atentado à sinagoga em Jerusalém Oriental na última sexta-feira. 3 anos depois de declarar a Covid-19 uma emergência de saúde pública internacional, a Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível de alerta máximo para a pandemia. De acordo com a entidade, a doença matou 170 mil pessoas em todo o planeta nos últimos 2 meses. A OMS declarou a epidemia de coronavírus uma emergência de saúde pública de importância internacional no dia 30 de janeiro de 2020, quando havia apenas 100 casos fora da China e nenhuma morte tinha sido registrada além das fronteiras chinesas. Tedros indicou que julgava prematura a suspensão do nível de alerta máximo e disse que continuava muito preocupado com a situação em vários países e com o crescente número de mortes. A OMS informou que a Covid-19 provocou 170 mil óbitos em todo o planeta nos últimos 2 meses. Ainda de acordo com a entidade, a doença causou oficialmente mais de 6 milhões e 800 mil mortes desde que surgiu no fim de 2019 até o último dia 27 de janeiro. Entretanto, a própria OMS e especialistas concordam que esse número pode ser muito maior. E falando agora sobre esporte, olha só, no tênis, Novak Djokovic retornou em grande estilo ao Aberto da Austrália. Pois é, 1 ano depois de ser deportado do país por não ter se vacinado contra a Covid, o tenista sérvio garantiu seu 10º título no torneio. Com a conquista, Djoko igualou os 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal e recuperou o posto de número 1 no ranking da ATP. Não havia escolha para mim. Se eu realmente quisesse ganhar o troféu, eu tinha que permanecer forte, não deixar que nenhum fator externo ou distúrbio me distraísse no caminho para o título. Uma lesão poucos dias antes do torneio não afetou o desempenho do rei de Melbourne Park, onde ganhou seu primeiro Grand Slam na carreira e onde não sabe o que é perder um jogo de semifinal ou final. O momento agora é de reavaliar a condição médica após o torneio. Espero poder voltar às quadras daqui a algumas semanas. Vamos ver. Vou falar com a equipe médica e depois avaliar. No sábado, na final feminina do Aberto da Austrália, a bielorrussa Arina Sabalenka garantiu seu primeiro Grand Slam sobre a cazaque Helena Rybakina. A vitória também permitiu que ela subisse 3 posições no ranking da WTA, ficando em 2º lugar atrás da polonesa Iga Swiatek. Esse voltou com tudo, hein? Pois é, esse é campeão Sucesso. mesmo. Né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.